Olá pessoal do nono ano, estou de volta aqui para a gente fazer a revisão da expedição 4, SEI e Europa Oriental, tá ok? Eu peço desculpa a vocês pela qualidade do vídeo, da iluminação, porque eu estou gravando na minha casa, na minha mesa aqui, tudo improvisado, bacana, mas a ideia na realidade é apenas fazer os comentários, o que é mais importante, seguindo o nosso livro-texto. Então vamos lá, né? Vamos começar a trabalhar o percurso 13. O título do percurso 13 é Do Império Russo à SEI. Bom, a gente está começando aqui na página 118, eu fiz algumas anotações aqui do lado, e eu gostaria que vocês acompanhassem isso. Da leitura do texto, o que é mais importante estar ressaltando, quando falamos do Império Russo, né, é lembrar que durante a expansão marítima e comercial europeia, o Império Russo não participa da expansão marítima e comercial europeia, assim como Portugal, Espanha, Holanda, Reino Unido, França, mas o Império Russo tem outros objetivos, não é isso? E esses objetivos são relativos à conquista do continente, né, principalmente do território que hoje é parte da Rússia, ou seja, uma expansão para o leste, não é isso? Bom, e na Idade Média, o Império Russo ele formou-se a partir da união de vários principados. Não foi? Isso que nós estudamos durante o percurso. Outra coisa importante se ressaltar é que a industrialização na Rússia ela acontece no mesmo momento que acontecera nos Estados Unidos, no Japão e na Alemanha. Então, ali no século XIX, na segunda Revolução Industrial, onde nós tivemos como duas novas fontes de energia a serem utilizadas, o petróleo e a energia elétrica, não é isso? E naquele momento nós tivemos a invenção do motor a explosão, ok? Bom, outro fator importante é que quando nós falamos de Império Russo ou Rússia, a gente fala de um país cuja extensão territorial é gigantesca. Fator importante para dentro desse contexto foi o desenvolvimento das ferrovias. As ferrovias que foram extremamente utilizadas para facilitar o povoamento e para garantir a exploração econômica das áreas conquistadas pelo Império Russo. Ok? Bom, na página 119 a gente trabalha a formação da antiga União Soviética. A União Soviética, que é bastante interessante a gente falar sobre ela, é que quando nós falamos da formação da União Soviética, a gente tem que voltar lá na Revolução Bolchevique, na Revolução Russa em si. Então vamos lá? Bom, em pleno século XX, vigorava na Rússia um regime feudal, quase feudal. A gente chama até de semi-feudal. É isso? É o que o texto coloca para a gente aqui na página 119. Os camponeses viviam extremamente explorados pelos senhores de terra, não é isso? E o czar era uma espécie de imperador que governava a Rússia. Então, naquela época, a gente podia dizer o seguinte, que a miséria entre os camponeses era algo muito comum, a exploração entre os camponeses era algo que acontecia com uma frequência bastante, vamos colocar assim, com grande frequência. Tá? Inúmeras cidades elas surgiram e se desenvolveram e em pleno século XIX elas ganham uma sustentação maior em sua importância econômica a partir do processo de industrialização. No século XIX, lembre-se que nós tivemos a industrialização na Rússia. O descontentamento popular gera uma série de movimentos. Agora, um fator importante que liga esses movimentos à atividade industrial é que surge uma classe de operários. Então, surgindo os operários, surge a chamada organização sindical, quando surgiram os chamados sovietes, sindicatos, que mais tarde alguns deles vieram a se tornar até agremiações políticas. Não é isso? A exemplo disso, nós temos o soviete menchevique e o soviete bolchevique, os maiores, que inclusive foram pivôs do processo de revolução na Rússia. Ok? Bom, a opressão popular mais a organização do povo só daria na Revolução. Em março de 1917, o czar Nicolau II é deposto e quem assume o poder foi o partido moderado menchevique, não é isso?
e quem se torna governante da Rússia foi Alexander Kerensky. Uma das reivindicações da população, né, ao czar até, era que a Rússia retirasse as tropas da Primeira Guerra Mundial, o que não acontece nem depois da Revolução de Março de 1917. Em outubro de 1917, por causa do descontentamento popular mais uma vez, o Partido Bolchevique, o soviético ou Partido Bolchevique, ganha força perante a população. E em outubro de 1917 ocorre a Revolução Bolchevique, o que nós muitas vezes chamamos de verdadeiramente a Revolução Russa, onde Vladimir Lenin assume o poder após a queda de Alexander Kerensky. Não é isso? E Lenin se torna o grande mentor, inclusive responsável pela implantação do socialismo na Rússia. Não é? O socialismo que nós temos que nos lembrarmos sempre que nós temos o socialismo real e o ideal. O ideal é a ideologia socialista, a ideia baseada na teoria, não é isso? E o socialismo real foi o que de fato existiu, o que de fato aconteceu no nosso planeta, iniciando ali na União Soviética e se espalhando pelo leste europeu e outros países do mundo, ok? Então, a Revolução Bolchevique acontece e uma coisa interessante é que em 1922 formou-se a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, ela forma-se em 1922. As três últimas nações a fazerem parte da União Soviética foram os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia. E é engraçado que elas também foram as primeiras a saírem da União Soviética no final dos anos 80. Então, as últimas a entrarem na União Soviética, que chegou a ter 15 repúblicas socialistas, é isso? Então, as três últimas a entrarem foram as nações bálticas e também foram elas as três primeiras a saírem no final da década de 80. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Bom, então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ela implanta o seu processo expansionista, ela aproveita-se de um momento extremamente interessante de crescimento econômico, ela se desenvolve economicamente, cresce enquanto potência e se torna um dos pivôs da história do mundo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, não é isso? Durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial, num período que nós conhecemos como a Guerra Fria. Bem, em 1945, a União Soviética surge como uma grande potência, não é isso? O Partido Bolchevique, ele se torna um único partido e recebe o nome, muda de nome, passa a chamar Partido Comunista da União Soviética. E aí o Partido Bolchevique, ali a partir de 1922, ele implementa uma série de reformas no contexto da União Soviética. Ok? Bom, o que é mais interessante nesse estudo todo? A planificação econômica, vamos colocar isso, a implantação do socialismo, traz consigo a necessidade da implantação de um plano econômico, chamado plano quinquenal. Então a economia socialista era chamada economia planificada, não é isso? Que depois do fim da União Soviética vem dar lugar à economia de mercado, que é a nossa economia que nós conhecemos no mundo capitalista. Bom, a União Soviética centralizava o poder nas mãos dos russos. Então, Moscou era a sede do poder político e, consequentemente, era também a sede do poder econômico. A economia soviética ela cresce muito da década de 20 até os anos 40, principalmente até os anos 40. Então, a União Soviética chega a ser a quinta maior potência econômica do planeta. Tá? Isso porque, naquela época, a tecnologia, o grau de desenvolvimento tecnológico alcançado pelos soviéticos possibilitava essa nação a ocupar essa posição no cenário internacional. Bom, houve um aproveitamento intenso na exploração mineral e aproveitou-se também a grande quantidade de recursos minerais e implementou-se um parque industrial de base, ou seja, indústria de base é aquela que dá sustentação a outras atividades industriais. Tá? Então, o período de maior desenvolvimento da velha União Soviética foi de 1928
a 1940, até a década de 40. Bom, a nação se torna a quinta mais industrializada do mundo. Agora veja uma coisa interessante que a gente tem aqui na página 121 no texto. Vejamos. Leitura. Último parágrafo da página 121. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética já era a segunda maior potência militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Havia ela desenvolvido armas nucleares e mantinha poderosas forças militares, contrabalanceando o poder estadunidense durante a chamada Guerra Fria, que foi a disputa ideológica entre essas duas grandes nações. Não é isso? A ênfase dada a indústrias de bens de produção e de bens em detrimento da indústria de consumo era aplicada pelos dirigentes soviéticos como uma necessidade estratégica, além de possibilitar força e prestígio ao novo regime. Permitiria, assim, enfrentar ameaças externas e servir às pretensões geopolíticas do Estado soviético. Então, o que esse texto coloca para nós? Que, dentro do contexto da economia da União Soviética, preferiu-se investir na indústria de base e deixou-se a desejar com relação ao processo de desenvolvimento das indústrias de bens de consumo, né? Então, quer dizer, a partir desse momento percebe-se que os primeiros passos mal dados na economia soviética com relação ao tipo de atividade industrial exercida, ou seja, determinante naquela região. Então, a partir daquele momento, esse tipo de atividade industrial compromete o desenvolvimento da economia para o futuro, principalmente a partir dos anos 50, 60 e 70. Né? E, claro, chegando nos anos 80, com uma crise gigantesca. Bem, essa crise gerada pela falta de competitividade e ainda aliada a uma série de elementos que levavam a população soviética ao descontentamento, faz com que os problemas se tornem extremamente, vamos colocar assim, se tornam relativos a uma questão irreversível. Não dava para voltar atrás mais. A falta de competitividade gerou um atraso econômico. Os gastos da velha União Soviética com o seu mercado interno e também com os seus aliados comprometeriam, isso principalmente a questão de manter o Pacto de Varsóvia, aquela aliança política e militar que representava a defesa do socialismo soviético. Então, isso geraria uma série de problemas que comprometeriam o desenvolvimento interno da nação. Os gastos militares eram exorbitantes. Bom, a falta de competitividade gera uma crise econômica, um atraso econômico. E no final dos anos 80, quando Mikhail Gorbachev assume o governo da União Soviética, assume o comando geral da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não restou a ele nada mais do que tentar de fato mudar o panorama interno com relação ao desenvolvimento e crescimento econômico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E ele veio com duas medidas básicas: a perestroika, uma espécie de abertura econômica, de fato uma abertura econômica, e a glasnost, nós chamamos de transparência política. A partir desse momento, as relações internacionais entre a União Soviética e outros países, até mesmo do mundo capitalista, principalmente do mundo capitalista, essas relações vão sendo transformadas. Bem, essas tentativas do Mikhail Gorbachev deram a ele um pouquinho de dor de cabeça. Os políticos mais conservadores da União Soviética, os membros do Partido Comunista Soviético mais conservadores, organizaram um golpe que depois, olha só, veio a depor o Mikhail Gorbachev. Só não durou mais tempo porque o presidente da Rússia, o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, apoia Gorbachev e o reconduz à liderança da União Soviética. Tá? Mas com a saída da Rússia não fazia sentido existir a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o Mikhail Gorbachev, ele abdica, ele renuncia ao cargo, não é isso? E ele deixa de ser presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e a partir desse momento ela também deixa de existir. Ok? E é interessante que na época
em que o Gorbachev governou a União Soviética, surgiram 3 movimentos, aqui na página 123, os 3 movimentos que tiveram início graças à implantação da glasnost, ou transparência política, e da perestroika, que era a abertura econômica. O movimento de contestação aos regimes comunistas, não é isso? Quando nós tivemos um número muito grande de reivindicações e protestos em vários países no leste europeu e nas nações que formavam a velha União Soviética. No segundo momento, o movimento dos ultra-reformistas da União Soviética, aí quando os então presidentes, né, inclusive com a liderança do Boris Yeltsin, começaram a discutir a necessidade de talvez deixarem de fazer parte da antiga União Soviética. E, por fim, o movimento de grupos conservadores do Partido Comunista Soviético, como foi o caso do que aconteceu quando os membros mais radicais e conservadores do Partido Comunista Soviético deram o golpe, derrubando do poder por alguns dias Mikhail Gorbachev. Não é isso? Bem, com o fim da União Soviética, agora as nações que eram socialistas deveriam viver a transição. Economias de transição. Economias socialistas estão passando para o mundo capitalista. Transição econômica. Alguns países idealizaram a criação de um bloco econômico, tendo como exemplo o que aconteceu na Europa Ocidental, na época, a formação da União Europeia. Vejam bem o que acontece. Em 8 de dezembro, página 123, por favor, aqui, a criação da CEI. Em 8 de dezembro de 1991, os presidentes das repúblicas da Rússia, da Ucrânia e de Belarus assinaram um documento que formalizava a criação da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI. Em 21 de dezembro do mesmo ano, com a adesão de outras repúblicas, a criação da CEI foi oficializada na cidade de Alma-Ata, atual Almaty, capital do Cazaquistão. Então, gente, o que é interessante? A partir desse momento, a CEI ela surge como bloco econômico que tem como objetivo fortalecer as economias ex-membros da velha União Soviética, os países ex-membros da União Soviética, em seu processo de transição e principalmente tendo como objetivo possibilitar a esses países um crescimento econômico dentro do novo modelo socioeconômico que é, a partir daquele dado momento, o capitalismo. Ou seja, os países ex-membros da União Soviética formam a CEI. Qual que é a grande diferença entre a CEI e a União Soviética? Vejam só. Na União Soviética nós tínhamos a centralização do poder político e do poder econômico. A CEI não. A CEI é a Comunidade dos Estados Independentes. Ela é um bloco econômico que tem como objetivo, finalidade, fortalecer as economias dos países membros do bloco, ou seja, ex-países membros da velha União Soviética. Ok? Bom? Bem, nós finalizamos esse primeiro momento, esse percurso 13, e em breve a gente vai estar trabalhando o percurso 14, que fala diretamente da Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Se você acha que esse vídeo ajudou um pouquinho, dá um like para a gente. Tá? Eu preciso desse feedback para ver como é que vocês estão aproveitando, se está surgindo o resultado, se o efeito esperado estar ajudando vocês, ele está acontecendo. Tá bom? Muito obrigado e até breve, até mais tarde que eu vou estar lançando os outros vídeos. Tá bom? Um abraço.